Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo faremos uma volta ao mundo por meio da literatura. Basicamente, eu já vi bastante gente fazendo o projeto de ler um livro para cada país do mundo. Eu acho que é um projeto bem ambicioso, especialmente para se fazer aqui no Brasil, porque nós temos poucas traduções, né? Já é difícil achar algumas edições de livros conhecidos, famosos, imagina, de países um pouco menos conhecidos na literatura. Mas eu fiquei bem curiosa para saber quais países eu já tinha visitado por meio da literatura. Então eu reuni aqui os livros de cada nacionalidade que eu consegui identificar, né? E até acho que tem algumas questões que entram em polêmica em relação à nacionalidade de determinado escritor, porque, enfim, tem autor, por exemplo, que nasceu sob o Império Russo, mas nasceu em Kiev, e tem escritores que até renegam a própria nacionalidade com o passar dos anos, enfim. Entraremos aqui em algumas discussões em relação a isso, mas fato é que eu fiz uma lista, deu quase 30 países já visitados por meio da literatura, achei um número bem bom e vou comentar com vocês, então, cada um deles nesse vídeo. Bom, primeiro começaremos pela Alemanha e para representar o país alemão, eu escolhi Goethe e seu Fausto, porque é um grande clássico da literatura alemã, né? Poderia também citar o Thomas Mann, o Jakob Wassermann, são escritores alemães famosos, e a própria Alemanha já entra nessa questão, né, de que na época anterior ao século XX, ali no século XIX, século XVIII, existia o Império Alemão, enfim, teve toda uma questão relacionada ao território alemão, mas eu escolhi aqui Goethe, que eu acredito que todo mundo concorda que é um dos maiores nomes da literatura alemã. Dele eu já li Fausto I e II. Fausto II foi uma experiência meio traumática. Fausto I eu gostei muito, também já li Werther, não curti muito. Já li Os Buddenbrook, do Thomas Mann, também não foi um livro que eu gostei. Já li A Morte em Veneza, dele, aí foi um livro que me agradou mais também. Li Processos Maurícios, do Jakob Wassermann. Eu observo que a literatura alemã é uma literatura que não me chama tanta atenção e eu não costumo gostar tanto assim de escritores em língua alemã, de forma geral. Talvez seja até pelo país, né, que já tem essa fama de ser mais fechado, mais complexo. Eu tenho, assim, também um pouco de dificuldade de gostar de livros escritos nessa língua. Mas, enfim, seguimos aqui. Agora partimos para a Argélia com Albert Camus, provavelmente o mais famoso da Argélia. E o Camus, ele escrevia em francês, né? Ele é até conhecido, assim, pela literatura francesa mesmo, mas ele nasceu na Argélia e a formação desse país também é algo muito importante para o Camus, né? Então, ele viu as lutas pela independência, fazia parte realmente do Império Francês. E as obras dele também se passam, né, muitas vezes na Argélia, como é o caso de A Peste, que foi o livro dele que eu li. Eu tenho aqui também O Estrangeiro, quero muito ler O Estrangeiro ainda esse ano, vou ver se eu vou encaixar. E eu também tenho o Mito de Sísifo, que aí é um livro mais filosófico, né, de ensaios do escritor. Já li alguns textos daquele livro, mas não li inteiro. Enfim, A Peste foi uma leitura, assim, diferente e eu gostei bastante da escrita do Camus, eu achei que ele escreve muito bem. Mas tem algumas questões filosóficas um pouco mais complicadas. Eu tenho um vídeo só para esse livro aqui. Vou deixar na descrição todos os vídeos que eu tiver relacionados aos escritores que eu mostrar no vídeo de hoje para facilitar para vocês. Também é o caso, por exemplo, do próximo, que eu trouxe Alberto Manguel para representar a Argentina. Acredito que muitos colocariam Borges aqui, mas eu não li nenhuma obra inteira do Borges ainda. Tenho ficções dele, que eu acho que é a coletânea de contos mais famosa, né? Pretendo fazer a leitura também. Mas o Alberto Manguel, especialmente com esse livro aqui, é um escritor que eu adoro, eu amo o estilo de escrita do Manguel. Também já li o Com Borges dele, e são livros sempre muito envolventes, e ele fala de literatura de uma forma lindíssima, assim. Não sei se ele já escreveu alguma vez ficção, não tenho esse conhecimento. Sei que Borges tem ensaio, tem contos, acho que tem um romance, enfim, Borges era um escritor bem prolífico também. Mas eu adoro Alberto Manguel e trouxe ele aqui como o escritor argentino que eu efetivamente li. Agora um livro que eu não tenho aqui, mas até me surpreendeu um pouco a nacionalidade desse escritor, que é o Markus Zusak, enfim, que é o autor de A Menina que Roubava Livros. Ele é australiano, não sabia que ele era australiano. E eu li esse livro na adolescência, não tenho tanta recordação assim, mas eu lembro que eu gostei desse livro. Tem toda a temática do Estado alemão, né, em relação a essa obra também. Mas fica aqui pontuado, então, um escritor australiano que eu também
já conheci por meio da literatura. Voltando aqui para os livros físicos, temos um austríaco, e eu trouxe provavelmente um dos austríacos mais famosos, mais marcantes do século XX, que é Stefan Zweig e sua autobiografia. Eu também já li o ensaio dele para Dostoiévski, ele tem um ensaio sobre Dickens e sobre Balzac, também tem aqui na estante. Tem mais 2 livros dele aqui na estante, e ele é um escritor maravilhoso, ele escreve muito bem. E na autobiografia dele a gente fica sabendo justamente, né, do desmonte da Áustria. A Áustria foi invadida pelo líder alemão, o líder alemão decretou que os livros dos Zweig não poderiam ser lidos e deveriam, né, ser descartados por conta disso, enfim. Tem toda uma questão aqui desse grande homem do século XX que sofre todas as consequências das várias ditaduras. E aqui a gente fica sabendo muito sobre a Áustria, sobre a formação do Império Austríaco e especialmente sobre o fim do Império Austríaco, né, que aconteceu ali com a Primeira Guerra Mundial. Finalmente chegamos na letra B. Vocês viram que tem bastante autor aqui de países com a letra A, mas enfim, nada melhor que começar com o nosso Brasil. E eu trouxe, é claro, Machado de Assis e seu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Curiosamente, nos projetos de gringos que eles fazem com livros de cada país, né, quando chega no Brasil e eles leem esse livro, eles ficam maravilhados. É um livro assim que realmente arrebata quem lê. E eu acho que ele é um livro muito bem escrito. Claro que nem todo mundo vai amar essa história, e não é uma história que é para ser cativante, mas de fato a escrita desse livro e a ironia, o sarcasmo desse narrador são sensacionais. Eu poderia citar aqui outros escritores brasileiros que eu gosto muito, acho que Raquel de Queiroz com seu 15, Érico Veríssimo com seu Continente, que foi o livro que eu li, né, de O Tempo e o Vento, que eu quero seguir a leitura. Enfim, temos muitos escritores, somos muito bem servidos de escritores, mas acredito que a gente não pode falar de literatura brasileira sem falar de Machado de Assis, né? Ele é o nosso maior nome da língua portuguesa no Brasil, pelo menos eu acho que um dos maiores escritores da língua portuguesa também. Chegamos na letra C, e mais um livro que eu não tenho aqui físico, mas eu li num e-book faz um tempinho já, que é Anne de Green Gables, é a representante do Canadá, da escritora Lucy Montgomery, e esse é um livro muito gostoso de ler, né? Eu acho que eu li depois de ter assistido a série do Netflix, que é uma série bem boa também, apesar de colocar ali uns exageros e umas pautas muito recentes que não tem exatamente a ver com o livro. Mas é um livro muito bom e, assim, uma das melhores ambientações também. É um livro que faz você se sentir ali no Canadá. Então, eu acho que é um ótimo representante para este país. Mais um daqueles livros que são escritos por um autor com uma nacionalidade bem curiosa, que talvez vocês não saibam, mas o Alex Michaelides, de A Paciente Silenciosa, nasceu e cresceu no Chipre. Então, ele escreve em língua inglesa, ele é um estudioso também, ele tem, se eu não me engano, mestrado, enfim, algum estudo acadêmico em literatura inglesa, em língua inglesa, mas ele nasceu e cresceu na ilha de Chipre. Então fica aqui mais um autor de nacionalidade curiosa que talvez você não saiba. Também tem vídeo para esse livro, né, que foi uma leitura recente que eu fiz de um contemporâneo que funcionou bem por aqui. Voltando para a América, temos o representante da Colômbia. Eu acho que ninguém falaria outro escritor além de Gabriel Garcia Marques, né? Eu tenho aqui Crônica de uma Morte Anunciada, que foi a obra dele que eu li. Tem resenha também. Foi o primeiro livro dele que eu li e pretendo seguir nas leituras. Eu tinha receio de ler esse escritor, tanto pelas suas opiniões pessoais, quanto pela escrita. Eu achei que eu não ia curtir muito. Eu até tentei ler esse livro umas 2, 3 vezes, não tinha funcionado. Mas a última vez que eu peguei, eu fluí mesmo na leitura, eu consegui me conectar com o livro e pretendo fazer outras leituras de Gabriel Garcia Marques. Acredito que o próximo será O Amor nos Tempos do Cólera. Outro livro que eu não tenho aqui, que eu li no e-book, foi o livro Para Poder Viver, da Yeonmi Park, que é representante aqui da Coreia do Norte. Curiosamente, eu não li nenhum livro da Coreia do Sul ainda, mas eu li da Coreia do Norte, da Yeonmi Park, que conseguiu fugir da Coreia e fez o seu relato dessa fuga. Hoje ela vive nos Estados Unidos, se eu não me engano, e esse livro é bastante tocante, né, por toda a sua fuga e por tudo que ela passou para fugir dessa ditadura. E falando em ditadura, temos aqui Cuba, que eu trouxe Humberto Fontova e a sua biografia de Fidel Castro, mas também queria citar aqui o Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas, que é um grande escritor cubano, e essa obra é uma obra bem difícil de ler, assim, bem pesada,
e ele sofreu muito por conta da ditadura de Fidel Castro. Então ele faz um relato bem emocionante assim sobre a relação dele com Cuba, sobre o que ele sofreu na vida e como foi a sua construção enquanto pessoa, enquanto escritor e depois como um exilado. E aqui o Fontova, igualmente, fugiu de Cuba para os Estados Unidos e escreveu tanto essa obra aqui, que é a biografia do Fidel, como também uma biografia do Che Guevara. Duas obras muito boas que eu recomendo fortemente, especialmente aí para você que quer saber um pouco mais sobre a ditadura cubana. Gabriele do Futuro passando por aqui, porque eu estava editando esse vídeo e eu vi que eu coloquei o Reino Unido, né? Até estava procurando as bandeiras para colocar no vídeo. Só que o Reino Unido é formado por uma série de países, né? Então a gente tem País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra. E desses países, eu posso citar um escritor que eu li da Escócia, que é o Robert Louis Stevenson, com seu O Médico e o Monstro. Até lembrei disso porque recentemente o box do Clube de Literatura Clássica trouxe o livro do Walter Scott, né, Sir Walter Scott, que é o Ivanhoe, e o Walter Scott é escocês também, né? Se eu não me engano, os dois, tanto o Walter quanto o Robert Louis Stevenson, nasceram em Edinburgh. Então, fica esse adendo que tem mais um país para a lista e que eu não citei porque na lista de países que eu peguei para fazer essa lista de livros, não tinha a separação de países do Reino Unido, tinha só Reino Unido, acabei usando só isso, mas na verdade tem essa formação de países do Reino Unido, né? Fica aqui então essa intervenção de última hora. Voltamos para a Europa, agora na Espanha, e eu acho que não poderia ser outro além de Miguel de Cervantes e seu Dom Quixote de La Mancha, um dos romances mais importantes da história do romance moderno, diga-se, e um livro muito bom. Eu li faz bastante tempo, justamente nessa edição aqui, mas foi no Kindle. É um livro bem extenso, né? Esse aqui é só o primeiro volume. Eu adoro essa edição, inclusive, da Nova Fronteira. Mas é um livro essencial, especialmente para quem quer saber como que foi a formação do romance, né? E é um marco da literatura. E é um livro, assim, gostoso de ler. Ele é meio episódico, pode ser um pouco cansativo, especialmente no segundo volume. Esse aqui é só o primeiro, né? Mas foi uma leitura que eu gostei bastante e, como eu falei, né, uma leitura essencial para quem quer conhecer mais sobre a formação do romance na literatura. Voltamos para a América com os Estados Unidos e eu não poderia colocar outro representante senão o meu livro preferido da vida, que é Moby Dick, de Herman Melville. Aqui a gente tem uma caça a Moby Dick, que é a baleia branca, né, a cachalote branca que tirou a perna do capitão desse navio, que é o Pequod, e esse navio, o Pequod, ele funciona muito bem também como um microcosmo das nações que integram os Estados Unidos, porque esse país é formado por muitos imigrantes, é formado por várias culturas. Então aqui nesse livro, a gente tem também um navio formado por várias culturas diferentes, e isso também representa um pouco dos Estados Unidos. Enfim, não vou falar muito sobre esse livro aqui, senão vou ficar horas e horas falando, mas, enfim, saibam que é o livro da minha vida e é um livro que representa também muito da cultura norte-americana, especialmente dos Estados Unidos. Da França, eu trouxe outro dos meus escritores preferidos, que é Victor Hugo. Poderia muito bem colocar Os Miseráveis aqui, mas eu trouxe O Corcunda de Notre Dame, também porque um dos principais personagens dessa obra é a Notre Dame, a catedral que fica em Paris. E Paris aparece muito nessa obra, tem a arquitetura de Paris, tem a cultura de Paris, então eu achei que representaria muito bem. Assim como Os Miseráveis tem muito disso também, né? E Victor Hugo é um dos meus escritores preferidos. Eu sei que tivemos uma DR, uma turbulência no relacionamento com Trabalhadores do Mar, mas eu amo esse livro aqui, eu amo Os Miseráveis, e eu acho que é um ótimo representante da França. E tem outros escritores incríveis também, né? Como Balzac, George Sand, enfim. Para representar a Grécia, eu trouxe um dos poemas fundadores da civilização ocidental, que é a Ilíada, mas aqui eu poderia colocar também a Odisseia de Homero, poderia colocar Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, enfim. Tem muitos escritores, filósofos, enfim. A Grécia é o berço da nossa civilização, isso é incontestável. E Homero, com Ilíada e Odisseia, não sabemos se Homero era uma pessoa só, se ele de fato existiu como escritor desses dois livros, mas o que importa é que Ilíada e Odisseia são poemas maravilhosos e imperdíveis para quem gosta de literatura também. São livros incríveis e valem o esforço, valem a dificuldade inicial com poesia, enfim, recomendo fortemente.
E gosto muito de mitologia grega, então não poderia deixar de citar alguns dos escritores aqui dessa mitologia, dessa cultura que é tão importante para nós. Da Irlanda, trouxe para representar o país Oscar Wilde e seu retrato de Dorian Gray, mas também poderia citar James Joyce, né, como um dos escritores irlandeses mais famosos. Eu li o conto Os Mortos, do Joyce, gostei bastante. Pretendo ler um retrato do artista quando jovem esse ano, então vai ter mais um Joyce aqui na lista. Mas Oscar Wilde é incontestavelmente um dos grandes escritores da língua inglesa. E se você não leu o retrato de Dorian Gray ainda, você precisa ler, porque é um livro curtinho. Essa minha edição é um pouco grande, mas ela é toda cheia de anotações, tem textos enormes aqui de apoio. O Retrato de Dorian Gray é uma história interessantíssima sobre beleza, sobre caráter, sobre vendermos aquilo que existe dentro de nós por algo exterior que talvez seja efêmero, que talvez não valha a pena. Enfim, é um livraço e eu recomendo fortemente a leitura também. Chegando na Itália, e temos como representante apenas o livro que unificou a língua italiana, que é a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Como esse livro é sensacional, eu já falei aqui algumas vezes que esse é um livro diferente de tudo que eu já li, que é extremamente impactante, que sim, é bem difícil, mas vale o esforço e vale a poesia, vale a beleza acima de qualquer coisa. Eu sempre defendo que na poesia a gente precisa contemplar, além de entender, né? E a contemplação aqui, especialmente no Livro do Paraíso, é inconteste em A Divina Comédia. Eu confesso que não tem muitos representantes da Itália na minha estante, queria aumentar, inclusive, essa coleção. Eu li recentemente o Leopardo, também já li o Deserto dos Tártaros, que são de escritores italianos, mas temos poucos representantes aqui na estante. Pelo menos temos o representante, né, que é Dante Alighieri, com sua obra máxima. No Japão, e confesso que a Ásia não é muito bem representada na minha estante, temos aqui a leitura recente de Relatos de um Gato Viajante, da Iro Arikawa. Eu gostei muito desse livro justamente por conhecer mais do Japão, né, de ter um contato com essa cultura que é bem diferente, com esse país que tem vários pontos turísticos, né, a gente consegue pensar em alguns aspectos culturais, mas vai muito além daquilo que a gente conhece aqui no Ocidente. Eu gostei muito desse livro, eu recomendo a leitura. E é uma leitura leve, fluida, rapidinha de ler, enfim. Esse é outro que tem vídeo completo aqui no canal para vocês assistirem, caso se interessem pela leitura deste livro. Mais um livro que eu não tenho mais na estante, que é O Livro do Mar, como representante da Noruega, do Morten Stroksnes. Eu já passei para frente esse livro, porque eu confesso que eu não pretendo reler, porque foi uma leitura meio vagarosa para mim. Tem vídeo também completo sobre esse livro. Apesar de ser uma obra que tem tudo aquilo que eu gosto, eu achei a leitura meio parada, mas valeu muito a pena para eu conhecer um pouco mais sobre a cultura norueguesa, sobre as paisagens famosas da Noruega também. E outro escritor que eu tenho aqui na estante dessa nacionalidade é o Karl Ove Knausgaard, com seu A Morte do Pai. Eu já comecei a ler esse livro, mas não segui a leitura, não terminei o livro ainda, mas também fica essa menção honrosa a este outro escritor norueguês que temos por aqui. A próxima nacionalidade, voltando aqui para a América do Sul, é o Peru, e é Mário Vargas Llosa. Eu já li dele A Civilização do Espetáculo, esse livro aqui, que ele faz uma radiografia sobre a cultura e sobre o nosso tempo. Também já li dele A Tentação do Impossível, que está aqui na minha estante, que é uma obra de crítica literária sobre Os Miseráveis, do Victor Hugo. Mas ainda não li a sua ficção. Eu tenho aqui na estante Travessuras da Menina Má, provavelmente vai ser o livro de ficção que eu for conhecer do Vargas Llosa. Não sei se vou gostar, vou querer ler outras obras dele, enfim. Como escritor de não ficção, eu adoro o Llosa. E ele foi um prêmio Nobel de Literatura, né? Enfim, incontestável também a sua importância. De Portugal, eu trouxe aqui Camões e seu Os Lusíadas, o poema épico de Portugal, né? Que fala, então, sobre a expedição de Vasco da Gama para as Índias. E tem aqui muito da cultura portuguesa, tem mitologia grega, um dos livros mais difíceis e também mais recompensadores que eu já li, com certeza, é Os Lusíadas. É uma complexidade diferente, porque é uma complexidade na nossa língua. A gente nem tem a desculpa de que é uma tradução e por isso a gente não tá pegando tudo, sabe? Então é uma pressão ler esse livro aqui. Mas enfim, fiz o projeto de leitura dessa obra, tá toda disponível aqui no canal, caso vocês queiram fazer uma leitura guiada. Também recomendo muito essa edição aqui, que é do Clube de Literatura Clássica.
É um livro maravilhoso, lindíssimo. Também é uma obra, assim como a Divina Comédia, que serviu como unificadora de uma língua, no caso, a nossa própria língua, né? Então, é um livro maravilhoso que eu também recomendo muito, apesar de sua dificuldade. Chegamos no Reino Unido e também é uma das nacionalidades que eu mais tenho na estante. Eu tenho muita obra aqui. Tem Mas Brontë, tem John Milton, tem Dickens, enfim, Jane Austen, muita gente para eu trazer aqui. Mas quando eu fui pensar em quem eu traria e eu bati o olho na estante, eu pensei, não, eu não posso simplesmente não trazer Shakespeare, porque Shakespeare é, além do escritor inglês provavelmente mais importante, né, do Reino Unido, é um dos escritores mais importantes da história da literatura ocidental. Então eu trouxe aqui Romeu e Julieta nessa edição do Clube de Literatura Clássica. Eu tenho várias obras dele aqui em box, eu tenho edições da Penguin, enfim. Shakespeare é um daqueles escritores que nós precisamos conhecer. Não tem como fugir de Shakespeare, e que bom que não tem como fugir, porque ele é realmente maravilhoso. Mas enfim, também fica aqui a menção honrosa para John Milton, para Jane Austen, para as Irmãs Brontë, para Dickens e todos os outros escritores maravilhosos da língua inglesa. Acredito que a língua inglesa é a que eu mais gosto de ler, a que eu mais gosto de explorar, tanto na literatura americana, especialmente, né, dos Estados Unidos, que é a minha preferida, como também no Reino Unido. Estamos chegando ao final da lista, vamos lá. Aqui, para representar a República Tcheca, temos Milan Kundera, com seu A Insustentável Leveza do Ser, mais um livro que eu li recentemente, né? E eu sei que tem aqui uma pequena treta de nacionalidade, que eu falei que ia ter, né? Do Milan Kundera, porque em determinado momento ele queria ser considerado francês, ele até tem nacionalidade francês, mas alguns anos antes de morrer ele retoma a sua nacionalidade tcheca. O próprio livro se passa em Praga, então eu achei que cabia colocá-lo aqui como representante da República Tcheca. Esse aqui é um livro bem impactante, eu gostei muito dessa leitura, uma leitura muito fluida, muito profunda, mesmo com essa fluidez na escrita, e também tem vídeo completo aqui para esse vídeo no canal. Chegamos na Rússia e eu trouxe aquele que é o meu atual livro preferido da Rússia. Quem viu que eu estou lendo Guerra e Paz e viu meus comentários sabe que talvez este livro vai desbancar esse aqui, que é Os Demônios, de Fyodor Dostoiévski. Mas enfim, a Rússia é um país cheio de escritores maravilhosos e importantes da literatura, como é o caso de Dostoiévski. Esse aqui é um livraço, um romance cheio de reviravolta, com muitos aspectos políticos, filosóficos, religiosos, enfim, é um livraço e é o meu preferido, do Dostoiévski. Também já li Os Irmãos Karamazov dele, já li Crime e Castigo, enfim. Além das obras também do Tolstói, Ana Karenina, suas novelas, e agora eu tô lendo Guerra e Paz. Mas além desses grandes escritores, nós temos vários outros que podemos mencionar aqui. No meu caso, por exemplo, de Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, que é um livro sensacional. Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, os livros do Shalamov também, com seus contos de Kolyma, Chekhov, Turgenev, enfim, são muitos escritores sensacionais da literatura russa, que é uma literatura bem rica. Mais dois livros que eu não tenho aqui na estante. Para representar a Somália, temos um representante da África aqui na lista. Quero trazer Ayaan Hirsi Ali, que foi uma autora nascida na Somália, que fugiu de lá por conta de um casamento arranjado, bem complicado, e depois ela vai para a Holanda e, por fim, ela está morando hoje nos Estados Unidos, e ela traz memórias e reflexões sobre o papel da mulher, especialmente no islamismo. Então ela vai tratar bastante sobre a religião e os seus impactos culturais também no seu país e em outros países vizinhos. E eu li o Herege dela, sei que tem várias outras obras ali, tem Infiel, que é um livro bem lido dela, mas eu li o Herege dela também por um e-book no Kindle. E o último livro aqui, que não aparece, porque eu li há muito tempo também, é da Bósnia-Herzegovina, na verdade na época era Iugoslávia, se não me engano, que é o Diário de Zlata. E esse livro conta justamente a história dessa menina, é o diário dela, assim como o Diário de Anne Frank, né, em que ela narra a sua vida em meio à guerra na década de 90, ali em Sarajevo. Então é um livro bem impactante e é curioso porque faz muito tempo que eu li esse livro, foi, eu acho que na pré-adolescência ainda, e eu tenho lembranças nítidas de pegar esse livro na biblioteca do colégio para ler e de ficar muito impactada por tudo aquilo que ela viveu. Então é uma espécie de O Diário de Anne Frank menos famoso,
talvez por ser mais recente e talvez por ser de uma guerra que não é tão famosa, não é tão comentada também. Mas fica aqui essa menção também à Bósnia-Herzegovina. E por último, o último livro e a última nacionalidade a ser mencionada neste vídeo tem uma grande polêmica envolvida, porque o último país é a Ucrânia, e eu trouxe para representar a Ucrânia o Isaac Babel, com seu Contos de Odessa. Odessa fica justamente na Ucrânia. Esse livro aqui, até essa edição em específico, foi vendida pela Cia das Letras na época que eclodiu a guerra na Ucrânia, então eles fizeram uma ação para vender esse livro e doar o dinheiro para as pessoas que estavam sofrendo ali com a guerra, enfim. Só que o Isaac Babel é da época da União Soviética, quando a Ucrânia fazia parte da Rússia. Da mesma forma, eu poderia colocar aqui o Nikolai Gogol, que fazia parte do Império Russo, mas nasceu ali no interior da Ucrânia. Tem o próprio Mikhail Bulgakov, do Mestre Margarida, que também nasceu em Kiev. Enfim, é uma questão política complicada, né? Porque a Ucrânia, enquanto país independente, surgiu apenas na década de 90, então é muito recente. Mas esses escritores têm uma representação ucraniana e até uma identificação com uma cultura que não é propriamente russa, que eu acho que faz sentido colocar eles aqui com esse adendo. Tem vários outros países que faziam parte da União Soviética ou do Império Russo, que aí tem essa discussão também, mas, enfim, acredito que a Ucrânia é o que fica mais nítido e que mais pode ser colocado aqui. Inclusive, outro país que sofre bastante com essa questão territorial é a Polônia. Eu poderia colocar aqui o Joseph Conrad, que nasceu na Polônia, mas ele até é conhecido por seu nome Joseph Conrad, que é um nome inglês, né? Por ter escrito literatura inglesa e ser muito mais famoso em relação à literatura inglesa. Então, decidi não colocá-lo, mas esse ano lerei Quo Vadis, que aí é de um escritor polonês conhecido, reconhecido como polonês. Então, também suprirei esta falta. Bom, esses foram os livros que eu trouxe, então, para representar as nacionalidades aqui da minha estante. Sei que tem vários outros escritores e nacionalidades que eu quero conhecer na vida. Talvez um dia, então, fazer aquele projeto, né, de um livro para cada país. Mas, por hora, eu acho que tá bem bom. Até me surpreendi aqui com títulos e nomes que não são tão usuais. É isso, espero que tenham gostado aqui desse vídeo. Deu um trabalhinho juntar toda essa gente. Mas se vocês gostaram, deixem aí sua curtida, deixem aí seus comentários, digam nacionalidades que vocês acham que eu deveria conhecer, ou escritores diferentes que vocês gostam e querem compartilhar conosco. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso também me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.